Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui novamente, nessa quarta-feira. Inicio, como todas as quartas, prestando meus sinceros sentimentos a todas as pessoas e vítimas da doença Covid-19. E ressalto, especialmente nesse momento, início do mês de dezembro, dia 2 de 2020, a importância e a necessidade de reforçarmos as medidas de prevenção para toda a família. É evidente o aumento do número de casos por conta do relaxamento dos cuidados. Então, você que está me ouvindo, tenha certeza, eu trabalhando, atuando na área médica, tenho contato com os hospitais e médicos, e todos eles são unânimes em dizer que existe, por conta do relaxamento, um número maior de infecções. Todos se cuidem, tomem cuidado, se possível, fiquem em casa. Se não for possível, tenham todos os cuidados necessários, que todos já estão cansados de saber quais são. E, dado esse recado, que é extremamente importante, a gente inicia a nossa fala em continuação à fala da semana passada. Se você não assistiu o vídeo da última quarta-feira, falamos sobre inteligência emocional. Uma breve recapitulação. No passado, a inteligência era dividida entre pessoas mais ou menos inteligentes através da sua capacidade de resolver problemas lógicos. Esse conceito, ele perdurou até a década de 80, e a partir de um pesquisador chamado Howard Gardner, esse conceito cai e ele amplia a ideia de que não existe só um tipo de inteligência a qual você se enquadre dentro da sua capacidade de resolver problemas. Ele fala de múltiplas inteligências. Ele fala, na verdade, de várias inteligências. Inteligência linguística, inteligência lógica, motora, espacial, musical, interpessoal, intrapessoal. E Daniel Goleman, um outro psicólogo e escritor, populariza o conceito de inteligência emocional, do qual falamos e introduzimos o tema na quarta-feira passada. E na quarta-feira passada, deixamos claro que dentro do conceito de inteligência emocional, existem duas vertentes. Inteligência interpessoal, que é a capacidade que eu tenho e a facilidade que eu tenho de lidar com o próximo, com as outras pessoas. Inteligência interpessoal, de mim para o outro, inter. E hoje nós vamos falar sobre o segundo tipo de inteligência emocional, a inteligência intrapessoal, que é a facilidade de você lidar com você mesmo e com os seus próprios sentimentos. Então, vamos lá começar o nosso tema. A primeira coisa que é algo mais importante para ser entendido, que é alvo de muitas dúvidas. Muitas pessoas vêm me procurar falando assim: Maurício, eu tenho algumas vezes acessos de raiva com a minha mãe idosa. Eu perco a paciência com ela. E aí eu grito, brigo. Maurício, eu que sou pai, às vezes fico muito chateado com o meu filho por conta de uma desobediência dele. Perco o controle e acabo batendo na criança, tá certo? Uma outra pessoa fala assim: Maurício, eu tenho um problema muito sério. Todas as vezes que o meu namorado tem algum tipo de comportamento de distanciamento, eu me sinto muito magoada e isso me deixa chateada por dias e dias. Todas essas pessoas, quando fazem essas afirmações relacionadas aos sentimentos, todas são unânimes em tentar indagar para mim a possibilidade delas controlarem esses sentimentos. Um quer controlar a raiva, o outro quer controlar a impaciência, o outro quer controlar a mágoa e o ressentimento. E aí, eu sou obrigado a dar uma má notícia e depois uma boa notícia.
A má notícia é que sentimentos são forças incontroláveis no ser humano nesse estágio evolutivo do qual compartilhamos. Para nós, seres aqui desse planeta, nesse momento atual, os sentimentos e emoções que brotam dentro da gente são forças incontroláveis. A partir de determinados estímulos externos, eventos que acontecem fora de mim, ou a partir de estímulos internos, eventos que acontecem dentro de mim, na minha cabeça, nas minhas lembranças, desperta dentro de mim gatilhos que disparam sentimentos e emoções. E esses sentimentos e emoções são fora do meu controle, no meu atual estágio evolutivo. Dá um exemplo para mim, Maurício. É o exemplo mais comum que eu dou aqui. Você está voltando para casa à noite, andando a pé, e de repente, andando pela sua rua escura, você vê um grande cachorro se aproximando de você. Imediatamente, por mais que você não queira, esse estímulo externo de ver um animal que aparentemente é maior do que você e feroz, desperta um sentimento. Qual é? O medo. Nesse momento, automaticamente, imediatamente, esse medo te envolve, causando reações fisiológicas. Esse medo dispara um sinal por uma glândula em cima do seu fígado, chamado do seu rim, chamado suprarrenal, que desperta no seu organismo um hormônio altamente estimulante chamado adrenalina. Ele dispara um outro hormônio chamado noradrenalina, um estimulante para o cérebro. Nessa hora, você começa a respirar de forma ofegante, hiperoxigenando o teu corpo e o teu cérebro. E nesse momento, o teu cérebro hiperoxigenado pensa em soluções para responder a essa possível ameaça que é esse cachorrão preto na sua frente. E aí, de repente, a sua musculatura retesa. De repente, os seus sentidos ficam mais aguçados. E você, involuntariamente, numa fração de segundo, tem uma resposta dupla, ambígua. Luta ou fuga. Ou eu fujo, volto para trás e tento escapar do cachorro, ou eu tento olhar para o chão, pegar um pedaço de pau, uma pedra, para jogar nele se ele avançar em mim. Percebam? É todo um movimento de resposta involuntária a partir de um estímulo externo. Se eu chegar para essa pessoa e falar assim, ó, não sinta medo, controle o medo, esse cara vai se apertar, ele vai tentar fazer um jeito, mas não vai ser possível, porque sentimentos são forças incontroláveis. Por outro lado, posso lhe dar um exemplo positivo. Foi meu aniversário, de repente uma pessoa muito querida fez uma lembrança e me trouxe um cartão feito à mão, com um desenho e com uma frase muito linda de reconhecimento. Aquele cartão que eu recebi foi um gatilho, um estímulo a um sentimento, só que um sentimento positivo, de gratidão, de carinho, de reconhecimento. Esse sentimento positivo despertou em mim o quê? Emoção, lágrimas e a vontade de retribuir o reconhecimento e esse presente, devolvendo a essa pessoa o carinho que ela me fez. Então, são dois exemplos onde, por mais que eu tentasse controlar, a emoção é incontrolável. Mas, Maurício, já que você falou isso, você colocou a gente que está ouvindo numa situação muito delicada. Você está dizendo para a gente que emoções são incontroláveis, sentimentos são incontroláveis. Se eu não controlo sentimentos e emoções, então, eu estou à mercê delas. Quando eu sentir alguma coisa, eu vou ficar descontrolado e vou agir impulsivamente e a minha vida vai ser uma bagunça, vão ter graves consequências? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que sentimentos e emoções são incontroláveis. Não está no seu controle sentir ou não sentir, mas está obrigatoriamente no seu controle determinar, a partir do seu livre-arbítrio, da sua escolha,
que atitudes tomar baseado no sentimento que está lhe envolvendo naquele momento. Eu não tenho controle sobre o que eu sinto. Eu tenho controle sobre o que eu faço depois que eu estou sentindo aquele sentimento. E aí começam algumas questões, algumas indagações. A primeira coisa que eu preciso transmitir a vocês, quanto à duração e intensidade de um sentimento. Já que eu não concordo com o que eu sinto, eu, através do meu pensamento e razão, eu posso controlar por quanto tempo esse sentimento vai ficar comigo e qual é a intensidade que ele vai tomar dentro de mim. De que forma? Através de quanto eu alimento por aqui, pelo meu pensamento. Exemplo, acordei bem, tive uma excelente noite de sono, tomei banho, me preparei, tomei café, pego o carro e saio para trabalhar tranquilo. E no primeiro cruzamento ali da Marginal, com o INSS, passa um carro sem dar seta e me dá uma fechada, eu sou obrigado a frear bruscamente e quase sofro um acidente. Esse carro, sem a menor cerimônia, vai embora e ainda reclama. Eu tomo um susto desgraçado e naquele momento brota dentro de mim sentimentos. Que sentimento? Primeiro susto, depois a raiva, depois a revolta, depois a insatisfação. Tudo isso desperta em mim, junto com reações fisiológicas, o susto, a adrenalina. Eu tenho, nesse momento, duas escolhas. Eu posso alimentar esse sentimento com o meu pensamento, e aí, esse sentimento, baseado nesse evento que começou comigo, pode perdurar durante o dia inteiro. Eu saio dali louco da vida, remoendo, xingando, achando que eu perdi o dia, que logo cedo já teve um problema. Eu chego no trabalho, a primeira coisa que eu faço é contar da fechada que eu tomei, do quanto que o amparência barbeiro, que ele não usa seta, que devia andar a pé, e aí eu destilo aquela raiva e toda vez que eu vou falando e lembrando, aquele sentimento, ele retorna em mim e se mantém. E eu estou trabalhando e eu estou lembrando da fechada. E aquele sentimento não sai de mim. Eu vou almoçar e aí eu conto para minha esposa e a raiva volta. Eu volto a trabalhar em casa, no trabalho à tarde, e aí na hora do café eu conto para quem eu não contei. E eu xingo de novo, e eu falo, se eu encontrar com esse cara, eu vou dar uma fechada nele. E aí eu vou para casa à noite, janto, e fico pensando na ofensa que ele me fez. E aí eu vou tentar dormir, e aquilo fica remoendo na minha cabeça. É possível, através do meu pensamento, eu alimentar um sentimento ruim por horas, dias, semanas. E tem gente que alimenta sentimentos ruins durante anos. Eu já atendi pessoas que alimentam o sentimento ruim da mágoa, do ressentimento por alguém, o ódio, a vingança, durante anos. Por outro lado, se eu tomei aquela fechada de manhã e brotou aquele sentimento inteiro, eu, naquele momento, tenho uma escolha. Que escolha é essa? Não alimentar esse sentimento com o meu pensamento. Pelo contrário, utilizar da inteligência emocional e daquele recurso que eu falei para vocês, que é o maior recurso que podemos dizer, que diz respeito ao ensinamento de Jesus, que é a compreensão e a aceitação incondicional do outro, requisito básico para a inteligência interpessoal, o entendimento do meu próximo. Veja bem, ele me passou e aí naquele momento, em vez de julgá-lo, condená-lo e alimentar sentimentos de raiva, ódio, ressentimento e vingança, eu posso exercitar o contrário, a compreensão. Eu vou tentar entender que essa pessoa é meu, que muito provavelmente ele não tem educação no trânsito, ou não tem educação da vida, que essa pessoa poderia estar com pressa, que ele poderia ter tido uma noite ruim, que ele poderia estar passando por uma emergência, e eu escolho naquele momento
não carregar esse sentimento, jogar ele fora. E quando eu chego no trabalho, em vez de contar para todo mundo, o que eu faço? Eu tento me distrair, em vez de falar, porque toda vez que eu falo negativamente, estou alimentando o sentimento negativo. E aí, quando eu vou almoçar, em vez de contar para minha esposa e reviver aquela coisa ruim, eu decido tentar exercitar a compreensão. E se eu contar, tem uma conotação terapêutica. Já que a minha esposa é minha parceira, eu chego para ela e falo, meu amor, você não sabe o que aconteceu. Tomei um sustão antes de ir para o trabalho hoje. Tomei uma fechada, quase dei uma batida forte. Nossa, mas como é que foi? O que aconteceu? Olha, eu acho que alguma pessoa que não estava muito bem passou na minha frente de uma forma enlouquecida. E eu estou contando para você que eu assustei bastante. Aí ela, na tentativa de me ver melhor, vai colocar panos quentes, vai tentar exercitar a compreensão, vai me acolher, e eu vou sair, em vez de ter alimentado um sentimento negativo, eu vou ter desabafado, feito um exercício chamado catarse, colocado para fora aquilo que me incomodava. Deu para entender o conceito de como trabalhar com um sentimento negativo? Eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo se eu vou alimentar esse sentimento com o pensamento e por quanto tempo ele vai estar comigo. Além disso, eu posso também controlar que tipo de atitude eu vou ter. Naquela hora que eu tomei a fechada, existia duas atitudes. Uma atitude de compreensão e aceitação do momento e uma atitude aonde eu paro e tento controlar o meu emocional, ou uma atitude de alimentar o meu emocional com pensamentos destrutivos. E quais seriam esses? Eu vou pegar o carro e eu vou atrás desse cara e eu vou dar uma fechada nele. E eu vou pegar um porrete e vou bater nele. E aí eu vou xingar ele. E aí eu vou cometer uma violência. E se eu estou armado, vocês estão entendendo até onde pode chegar isso? Até onde a falta de inteligência emocional, o descontrole emocional pode causar uma tragédia irreparável na vida de alguém? E por outro lado, a inteligência emocional pode ser algo curativa, evolutiva, educativa, proporcionando que um evento negativo venha lhe trazer não só uma lição, mas como um exercício de compreensão e aceitação da limitação do outro, que nós chamamos de inteligência emocional voltado ao lado interpessoal, já que reconhecer e trabalhar com os meus próprios pensamentos e sentimentos é inteligência intrapessoal, porque está dentro de mim. Depois de muito esforço, eu consigo controlar as minhas atitudes e comportamentos. Veja bem, antes, toda vez que uma pessoa me contrariava numa expectativa, brotava dentro de mim uma frustração, uma raiva, e vinha uma resposta que mobilizava uma atitude de discussão e de briga. Hoje, eu, através de um exercício de autoconhecimento e, posteriormente, de reforma íntima, consigo identificar esses gatilhos, que são as frustrações, que despertam em mim um sentimento de raiva, de impaciência, e já interceptar esse sentimento e tomar atitudes protetivas. Que atitudes são essas? Atitudes de autocontrole, atitudes altamente conhecidas, que se você tem dificuldade, você pode fazer altas pesquisas na internet, através de leituras, através de artigos, através de vídeos de pessoas conceituadas, que vão lhe ensinar técnicas de autocontrole, sendo que a mais corriqueira do mundo diz respeito ao afastamento do objeto gerador de um sentimento negativo. Se uma pessoa está sendo um gatilho de um sentimento aversivo para mim negativo, o melhor que eu tenho para fazer é sair daquele ambiente. Mas isso não é fuga, Maurício? É
é fuga, é uma fuga saudável. O grande livro, a grande obra da literatura chinesa, considerada uma obra filosófica de Sun Tzu, A Arte da Guerra, diz que o maior general é aquele que vence uma batalha sem desembainhar a sua espada. Então, diante de uma discussão, de algo que me desagrada, se eu tenho a sabedoria de me afastar daquilo que provocaria um sentimento negativo, uma atitude negativa, um pensamento negativo, e me afastando, eu posso me dar a oportunidade de aguardar o tempo necessário para que esse sentimento, da mesma forma que veio, ele passe, desde que eu não o alimente com o meu pensamento, como eu já ensinei a vocês. Então, vamos exemplificar isso. Existe um familiar, a minha sogra, almoço de família, e de repente, uma harmonia tremenda, e ela decide lá fazer aquele comentário que destila todo o veneno em direção ao seu genro. Esse genro recebe essa agressão e naquele momento brota dentro dele um sentimento de briga, de revide, de estragar aquela confraternização. A sabedoria, a inteligência intrapessoal, o autoconhecimento e a reforma íntima diz o quê? Se você não tem condição de lidar naquele momento de forma madura, se levante, peça para ir no banheiro, se afaste, lave o rosto, respire. Poxa, Maurício, que história é essa de respire? Todo mundo manda respirar quando a gente está com um sentimento negativo, com raiva, com ansiedade, com síndrome do pânico. É lógico que tem que respirar, senão a gente morre. Calma. Quando eu falo respirar, não é um respirar tradicional. Quando eu falo um respirar, é um respirar lento e profundo. Porque quando estamos com sentimentos aversivos, temos uma tendência de respirar rapidamente de forma entrecortada, aumentando a oxigenação no pulmão, aumentando a oxigenação do cérebro, fazendo com que o nosso cérebro dispare, libere a adrenalina e eu fique mais nervoso e mais tenso. Quando eu falo respire, eu digo respire lenta e profundamente. Respire como? Inspire, segure um pouquinho e solte profundamente pela boca, esvaziando completamente o abdômen. Inspire, encha a barriga, o abdômen, e solte completamente contando até 10. Essa respiração lenta e profunda tem o poder de ajudar na metabolização desses hormônios, cujos hormônios mais importantes nos momentos mais difíceis são a adrenalina e o cortisol. A adrenalina, o hormônio do enfrentamento, da raiva, da agressividade, o cortisol, o hormônio do estresse. Respirando lento e profundamente 10 vezes, eu dou o tempo necessário para esses hormônios abaixarem. Eu desacelero o meu cérebro e retomo o controle das minhas emoções, sendo dono das minhas escolhas e pensamento. E aí, eu utilizo de uma ferramenta de inteligência emocional, que é o autodiálogo. Vale a pena responder à provocação? Eu vou mudar essa minha sogra com a idade que ela tem? Adianta estragar o almoço da família por conta da infelicidade dela e da implicância que ela tem comigo? Não. Eu vou ser responsivo à provocação dela e me igualar a ela, não chegando a lugar nenhum, trabalhando olho por olho, dente por dente, ou eu vou ser superior e deixar para lá, perdoar, compreender e tentar focar em outras coisas, entendendo e aceitando que a infelicidade que ela espalha é uma infelicidade de que ela é portadora e de que eu não sou portador. Diante dessas reflexões e diálogos, eu volto para a mesa, sorrio e continuo.
evitando uma discussão em almoço e estragando o almoço da família. Obviamente, tudo isso é simplesmente um exemplo, que você pode tirar o conceito, a ideia, diante de uma situação difícil, seja em casa, seja no trabalho, seja com amigos, sejam com estranhos, a melhor saída é você desenvolver estratégias que você possa retomar o autocontrole através da racionalidade, esperar o emocional abaixar, afinal, uma crise emocional não dura mais do que 15 a 20 minutos, mas se você tiver técnicas de respiração, ela pode se dispersar em até 10 minutos, você já está equilibrado. E esse exercício, se for feito diariamente, atribui a você um autocontrole que pode ser exercitado em qualquer situação da qual você passar. Olha, tive um problema no banco, sofri um acidente, fui assaltado, teve um problema na construção da minha casa, seja lá o que for, não deu para pagar o boleto, seja lá o que for. Aconteça o que acontecer. Diante de um sentimento difícil, aversivo, eu tenho duas escolhas. Me deixar tomar por ele, me descontrolar, e ser alguém que trabalha a favor dos problemas, com o sofrimento, ou eu posso fazer uma segunda escolha. Entender que problemas são naturais da vida, entender que sentimentos são incontroláveis, e a partir daí, esperar esse sentimento diminuir e escolher não alimentar esse sentimento com o meu pensamento e tomar atitudes que venham a não agravar uma situação que já foi disparada por um gatilho negativo, por algo que seja ruim para mim ou para terceiros. Em se falando de inteligência emocional, existem vários cursos disponíveis que permitem você desenvolver essa inteligência emocional. Existe uma vasta literatura, mas todas elas seguem um caminho. Esse caminho diz respeito a um inventário pessoal. Eu fazer um levantamento das minhas qualidades, através de uma lista, um levantamento dos meus piores defeitos. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me administrar. O segundo ponto é eu fazer uma lista de quais são os principais gatilhos dos meus descontroles emocionais. Quais são os lugares, ou pessoas, ou situações que me causam medo. Lugares, pessoas e situações que me causam impaciência. Lugares, pessoas e situações que me causam raiva, descontrole. E a partir daí, eu vou me preparar para quando eu chegar nesses lugares, situações ou pessoas, diante de uma preparação, eu tenho uma resposta mais madura, mais racional, mais equilibrada, blindando o meu emocional. Quer dizer que eu não vou sentir? Não. Eu vou sentir, mas vou sentir numa intensidade menor. Além disso, além do autoconhecimento de quem eu sou e do que eu sinto, quais são minhas qualidades e defeitos, e de quais são os ambientes que mais exigem de mim, existe um terceiro ponto, que é o exercício das minhas qualidades. Se eu mapeio que o meu principal defeito é a impaciência com as outras pessoas, tudo me irrita nos outros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que brigar com a minha impaciência? Não. A impaciência é parte de mim. Se eu tiver uma atitude de combate comigo mesmo, eu vou sair perdendo por princípio lógico socrático. Não posso fazer isso. Se eu sofro de impaciência, em vez de brigar com a minha impaciência, eu assumo ela como parte de mim e vou trabalhar e desenvolver a qualidade da paciência. Eu vou procurar situações e lugares que vão me permitir exercitar a paciência, porque quanto mais forte tiver a minha paciência, mais fraca fica a minha impaciência. Se eu sofro do medo, o medo é paralisante, o medo me estagna, o medo me atormenta, preocupação, ansiedade. O que eu preciso fazer? Brigar com o meu medo? Não. Assumir que o medo faz parte de mim, que ele me compõe, e desenvolver a minha coragem.
Baseado em quê? Baseado na fé, no conhecimento, no enfrentamento, tudo no meu ritmo e no meu tempo. O processo de reforma íntima, que vem depois do processo de autoconhecimento, é o exercício das minhas qualidades, porque quanto mais eu exercito o meu lado bom, os meus defeitos e vícios ficam mais fracos e menores. E é para isso que a gente está aqui, para evoluir e aprender. Em vez de fugir negativamente de situações, eu vou me propor a me colocar à prova de acordo com o meu ritmo, de acordo com a minha velocidade, de acordo com a minha proposta de autoconhecimento e reforma íntima, a pequenas doses de exercício para que eu vá fortalecendo aquele determinado elemento que eu preciso na minha vida. Se você se acha fraco fisicamente e se matricula na melhor academia aqui da minha cidade, você chega lá, no primeiro dia, você não vai levantar 200 quilos. Você vai levantar um pezinho desse tamanho aqui, ó. Por quê? Porque é assim que funciona a vida. A gente começa devagar e vai aumentando. E essa é a proposta. Esse é o sentido. As suas virtudes, qualidades e competências já estão aí dentro de você, potencialmente. Elas precisam ser reconhecidas e exercitadas para que elas venham a crescer. Os seus vícios e defeitos também estão aí. Se você alimentá-los, eles vão crescer na sua vida. Mas se você não alimentá-los, eles vão se enfraquecendo, fazendo você uma pessoa com maior inteligência emocional intrapessoal, que vai se repercutir na sua inteligência emocional interpessoal, que é a forma que você lida com as outras pessoas. Essa é a mensagem de hoje. É um breve resumo sobre como se processa o mecanismo de desenvolvimento da inteligência interpessoal. Outra coisa que precisa ficar bem clara: as pessoas da contemporaneidade de 2020, elas têm dois conceitos errôneos. O primeiro conceito diz respeito a uma urgência. Aquilo que demorou 10 anos para quebrar não vai melhorar ou se consertar de uma semana para outra. Demora um tempo. Tudo na vida se faz através de um processo. Aquela pessoa que está com problema de obesidade e ela vai procurar uma ajuda nutricional e se propõe a uma dieta altamente restritiva, ela está se condenando a uma desistência, porque esse não é o jeito correto. O jeito correto que um ser humano, no nosso estágio evolutivo, tem para resolver qualquer situação, até essa mais banal, que seria o caso de uma obesidade, é através não de uma atitude de ansiedade e imediatismo, como uma dieta radical, mas através de um processo de reeducação, onde você evoca um auto-amor pela autoestima e começa se amando, se alimentando de forma melhor, em quantidade e qualidade de alimentos. E começa a fazer atividades físicas com a ideia de que a saúde que você vai ter daqui a 5 anos depende da forma como você se trata hoje. Não adianta reclamar que você é doente, porque no passado você judiou do seu corpo. Você é responsável. Esse mesmo princípio vale para qualquer outra coisa. E falando-se da nossa vida, do processo de reforma íntima, de melhora, de resolução do problema, não tem solução mágica, não tem milagre, nada acontece de uma hora para outra, e ninguém vai fazer nada por você, querido. Me desculpe, quem evolui é você, a partir do seu próprio esforço. Existem pessoas que podem te ajudar, te fortalecendo no caminho, iluminando o teu caminho, mas são as suas pernas que vão trilhar esse caminho. E só depende de você. Mas para que isso aconteça, é necessário você parar de reclamar, levantar da cadeira e caminhar
Não importa quão devagar, em direção aonde você quer chegar. E não importa quanto tempo vai demorar, importa da onde você começou e até aonde você chegou. Esse é o sentido da nossa vida. Não um sentido de transformação imediata, mas um processo de educação. Educação de saúde, alimentar, exercício. Educação moral, através do exercício das nossas qualidades e virtudes. Exercício de amor, através da diminuição do nosso egoísmo e de pensar mais no outro, porque quando a gente conseguir isso, nós vamos ter um planeta muito mais inteligente emocionalmente, onde uns vão influenciar os outros positivamente. Mas, repito, nada acontece sem o seu esforço. Não adianta sentar e reclamar. Arregace as mangas, escute novamente essa palestra, não se conforme só com o que eu disse, continue procurando materiais com esse tema, inteligência emocional, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, autoconhecimento, reforma íntima, cursos. O próprio centro oferece um curso de reforma íntima gratuito. Então, não existe desculpa para você viver insatisfeito. Se você não está satisfeito com o que a vida está lhe oferecendo, experimente mudar aquilo que você está dando para a vida e está dando para você mesmo, em vez de ficar se queixando. Esse é o sentido da nossa palestra, esse é o resumo da inteligência interpessoal. Assumir a responsabilidade pela própria felicidade. Ah, mas eu sou infeliz porque aconteceu isso, aquilo outro. O passado não volta atrás. A única pessoa que pode mudar alguma coisa na sua vida é você mesmo. E o momento de começar não é segunda. Sabe que dia que é? Hoje. Quem quer, faz hoje. Não espera segunda-feira. Segunda-feira é a desculpa de quem tem intenção de adiar. Quem realmente quer, começa agora. E quando eu falo agora, não é amanhã cedo. É agora, 20h44. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho da minha fala. E na semana que vem, eu vou dar continuidade e escolher um tema afim desse. Porque, segundo os retornos, as pessoas que têm assistido têm se identificado positivamente com esses temas vinculados ao desenvolvimento pessoal, tá certo? Agradeço a oportunidade, desejo uma ótima semana, fiquem todos com Deus. Nesse momento, chamo o Celso para o encerramento. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, toda vez que nós entrarmos ao vivo ou publicarmos um vídeo, vocês serão notificados. Vamos, nesse momento,